Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Estou repleto de satisfação porque hoje estamos iniciando a segunda temporada do nosso podcast que chama Na Segunda Eu Começo, que é um podcast para falar sobre qualidade de vida, saúde e tudo que envolve esses assuntos, inclusive com convidados sempre muito especiais. E hoje, no nosso sétimo episódio, que na primeira temporada tivemos seis, sétimo episódio, a gente vai falar sobre atividade física e vai falar muito sobre intestino e tudo que envolve a performance, seja você um atleta profissional, um atleta amador, ou só que esteja querendo iniciar alguma atividade e para isso investindo na sua saúde. E trouxe dois dos melhores convidados que eu encontrei, que é o Marquinhos, da MF Racing. O Marquinhos é um atleta multicampeão, o currículo dele tem várias páginas, não consegui ver todos, mas são muitos títulos, então ciclismo, triatlon, pedestrianismo, e ele tem uma assessoria, talvez uma das maiores que existem aí, uma assessoria só de corrida e também não só em Santos, porque agora a gente sabe que a MF Racing está espalhada pelo Brasil, em vários locais. E vem novidade por aí. Então o Marquinhos depois vai falar um pouquinho sobre o estúdio que ele lançou aqui, e que também vai ter um potencial incrível, já deve estar bombando por aí, porque vem novidade. E também a Luciana Kirsten, que é a nutricionista, especialista em modulação intestinal, saúde da mulher, uma grande parceira aí da Heltia, já com seus atendimentos, agendando atendimentos lá na Heltia, para ajudar os pacientes que precisam e que querem investir na saúde. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar falando aqui um pouquinho. Então, eu queria que vocês dessem saudações aí para o pessoal que está assistindo, tanto no ao vivo quanto depois vai assistir pelo YouTube. Por favor, primeiro as damas, uma vez que estamos no mês das mulheres, então vamos cumprir com o protocolo. Bom, é uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e fazer parte da equipe, fazer parte desse momento aqui desse podcast nesse mês tão importante para a mulher e falar sobre performance, que é um dos tópicos, né, das mulheres hoje, principalmente das mulheres que estão aí na perimenopausa, menopausa, e falar sobre performance e corrida com você aqui, para mim, vai ser ótimo. incrível, é incrível. Foi maravilhoso quando eu soube Muito. quem estaria aqui do meu lado. Então, muito legal. obrigada, doutor, pelo convite. Muito honrada mesmo. Eu que Obrigada. agradeço. Eu agradeço também o convite, a gente já vem namorando, já tem um tempinho, né, que a gente não consegue encaixar as agendas, mas agora deu certo, então tá aqui passando um pouquinho da minha vivência, tudo de atleta, como eu fui quase 30 anos atleta profissional, então passar um pouquinho com tudo aqui eu acho que vai ser muito importante pra gente. Tá, que legal, bacana. A gente vai se adequando, vai ajustando nossas agendas, todo mundo tem muita coisa para fazer, e aí no meio do caminho o Marquinhos se machucou, depois voltou. Foi. Então, aí eu fui caçar ele na praia, lá cheguei na praia um dia e falei assim, vem cá. Tava de muleta, tava de muleta. Não, aí já não tava mais. Aí eu falei assim, vem cá. Vamos ou não vamos gravar esse podcast? Foi, Então, vamos foi. lá. E aí, cheio de gente lá correndo, eu falei assim, então tá bom, vou marcar uma data, vou Tá mandar para marcado. você e a gente marca. Então, estamos aqui para falar um pouquinho. Esse podcast vai se destinar a todas as pessoas, porque a gente acredita que, assim como a gente usa o intestino, a gente dorme, a gente come, a gente tem que fazer atividade física. Eu falo para os meus pacientes que atividade física é uma coisa inegociável para quem quer qualidade de vida e para quem quer sobreviver, né? Tem uma máxima que hoje diz que, como as pessoas estão fumando menos, o sedentarismo é o novo tabagismo. Ou seja, o sedentarismo está ligado a inúmeras doenças, todas as não transmissíveis, crônicas não transmissíveis, e a gente sabe que a partir do momento que a pessoa engaja e começa a fazer atividade física, ela começa a gostar mais. O corpo dela responde, a gente tem liberação de neurotransmissor, acaba virando um vício. Primeira pergunta que eu vou fazer Marquinho, na tua vivência hoje, você deve receber muita gente que está começando na atividade física e muita gente que já tem performance e querendo, talvez até alguns profissionais já treinem com você. No início, pacientes ou pessoas normais que querem começar a fazer atividade, quais são os primeiros conselhos que você, na tua assessoria, consegue passar para eles? Então, a gente sempre tenta fazer uma anamnese da pessoa, ver a rotina, a gente tenta entender tudo, até por causa
como você for atleta é mais fácil de lidar, mas a maioria do pessoal que hoje procura é mais essa qualidade de vida. Então a gente procura, tem que passar por um médico, fazer todos os exames, aí sim a gente ingressa na corrida. Assim, uma das coisas mais importantes da corrida é a continuidade. Então a gente tem muita dificuldade. Então, esse é um trabalho que a gente faz bem diferenciado da maioria das pessoas, é tentar dar essa qualidade para a pessoa. Porque não adianta nada a gente fazer um treino bem feito e ficar o restante da semana sem treinar. Exato. Então a gente tentou, com essa vivência, tudo, a gente viu que esse é o ponto-chave da assessoria. Então foi, vamos atacar essa parte que a gente, mantendo a continuidade, a gente consegue segurar o aluno, o paciente por mais tempo. A constância, né, Marquinhos? Muito. E É. assim, qualquer evolução precisa de constância. Tá. E aí, vou batendo bola aqui com a Luciana, que assim, quando a gente fala de constância, a gente fala de atividade física, a gente tem que saber como nutrir. Como nutrir o nosso corpo, como nutrir o nosso músculo. E aí, deve chegar para vocês também, para você principalmente, né? Pacientes que querem manter a saúde em dia, ou querem emagrecer, ou querem manter o peso, mas de qualquer forma, como conciliar o que comer para quem está fazendo atividade física de baixo impacto, como se alimentar para atividade física de mais performance. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. E quando a gente fala de corrida, principalmente, né? Mas vamos falar de uma maneira mais abrangente, né? Mais geral. A atividade física, ela necessita de um básico muito bem feito. Foi no nosso briefing aqui, né? Então, o básico bem feito, o que é? Manejar o estresse, manejar sono, alimentação. Então, hoje o que nós temos como o topo de tudo, das práticas dos pacientes, é restrição alimentar, excesso de atividade física, e isso somado vai dar o quê? Mais inflamação. Muito. Então, acaba dificultando essa constância do paciente, do atleta amador, porque ele não consegue ter essa energia. Então, a gente precisa, de fato, educar as pessoas de que elas precisam de um acompanhamento médico-nutricional para que elas possam ingressar numa atividade física e ter qualidade, ter desempenho, senão nada vai funcionar, né? Não, sem dúvida. E que a gente vive na clínica, né? Porque como a gente Exato. trata muito o paciente, que às vezes o paciente vai procurar você por uma queixa, mas você enxerga que ele tem outras coisas que devem melhorar antes, né? E quando a gente fala de sono, você tocou nesse assunto, o sono é o recarregar do nosso corpo, né? É como a gente coloca o celular na tomada para carregar durante a noite, a gente tem que dormir para o nosso corpo estar bem no dia anterior. E uma das coisas que eu vejo e que eu senti, porque os meus hábitos eram diferentes do que são hoje, é que quando a pessoa se alimenta mais perto do horário que ela vai dormir, o sono dela é pior e a recuperação, então, é péssima para o dia Uma sobrecarga seguinte. intestinal. Exato. Que ele fica o intestino ele fica ali em atividade, Fica- enquanto ele precisa de um descanso para resetar para o dia seguinte, então ele está recebendo mais alimentos, né? Então, assim, estrategicamente todos nós precisaríamos de pelo menos 12 horas de jejum. E isso não é uma prática de jejum intermitente, é o jejum fisiológico, é aquilo que o nosso corpo espera. 12 horas de jejum seria o ideal para todos nós. Uma prática ideal. Acabo falando para os pacientes, da mesma forma que o nosso corpo tem que descansar entre uma atividade e outra, para a gente não fazer um overtraining, né? Você deve ter também, deve viver isso, né? A questão do overtraining é que se a gente se alimenta com mais frequência, a gente faz uma sobrecarga Sem metabólica, dúvida. porque o nosso fígado, nosso rim, nosso pâncreas, todo mundo precisa descansar um pouco, né? Eles Durante a precisam, noite. recuperar, Eles né? também precisam. E às vezes o paciente, né, que a gente acaba falando do paciente o tempo inteiro, né, mas assim, o indivíduo, ele acaba sobrecarregando muito durante o dia. Sim. E à noite, antes de dormir, vai lá e uma batatinha, vai lá e um pedaço de pizza. E traz uma sobrecarga, né, não só de carboidrato, mas de gorduras, e tudo isso vai trazer um estresse metabólico. E aí, é bom porque a gente vai puxando os assuntos e vai batendo um papo aqui. Eu acho que o pessoal já está acostumado, na segunda eu começo. A gente faz um script, mas a gente foge totalmente do A gente vai script. indo. Tem algumas perguntas que eu mando para vocês, mas eu nunca sigo aquela lá que está lá, porque eu gosto da espontaneidade que a gente vai conversando, por isso que eu chamo pessoas gabaritadas e capacitadas para falar isso. Que é a questão dos micronutrientes e o treino, né? E aí tem aquela questão que todo mundo faz, não só para nutricionista, como para o atleta, para o treinador, o que eu como antes, o que eu como depois, e eu sei que isso tem a ver com a atividade de cada um, com o tipo de esporte de cada um. Então,
Eu não sei para quem eu pergunto essa, mas aí eu acho que o Marquinho pode começar Sim. quando a pessoa chega lá e não tem, obviamente, não passou com uma nutricionista, que seria o ideal para ter um planejamento nutricional, mas ele quer começar a treinar e aí quais as dicas que você dá para esse cara? Então a gente tem vários dias assim, vai, no alto rendimento, que é o que eu mais me procura. Tem dia de intensidade. Hoje é uma quarta-feira, o pessoal gosta de treinar muito forte. Então é um dia totalmente diferente, é atípico. Tá. Então tem que vir com um bom café da manhã, porque senão, como vai ter muita intensidade, então precisa de carboidrato, precisa de tudo, tá bem hidratado, então a pessoa precisa chegar muito bem. Mas os outros dias nem tanto. Tá. Então, tendo um especialista, assim, tendo uma nutricionista, tudo direitinho, consegue. Mas eu acho que o pessoal gosta de pular etapas. Exato. Eles vão direto pro rendimento e antes não se cuidam. Perfeito. Tem muita coisa. Então a gente tenta orientar, mas eles querem tirar o máximo de informação. Mas assim, eu funciono de um jeito e a pessoa funciona totalmente de outro jeito. Exatamente. Entendeu? Então, isso a gente tenta passar, tenta orientar, mas é difícil. Eles são muito, reluta muito. A Luciana comentou rapidamente sobre o jejum, e a gente sabe que o jejum, ele tem benefícios para quem faz atividade física logo cedo, né? Mas ele não é para todo mundo, Sim. né? Isso eu acho que é fundamental, porque todo mundo acha que consegue fazer treino e ir para academia e é o primeiro a bater a cabeça na barra. Então, a gente já sabe que isso pode acontecer. Então, se você quer começar a fazer atividade física, não vá em jejum. Se você precisar fazer um jejum por indicação médica ou do nutricionista, por favor, procurem alguém capacitado para poder te orientar, porque até para começar o jejum, o corpo precisa de uma adaptação. E precisa de uma estratégia, né, doutor? Porque entrando aqui no que você falou, eu recebo muita resistência das mulheres em fazer o café da manhã antes do treino da corrida, porque elas têm medo de sentir vontade de evacuar. Sim. Então elas acabam não fazendo absolutamente nada. E vão em jejum. Vão em jejum. Aí, quando elas voltam para fazer o café da manhã, elas também não querem fazer um café da manhã adequado para fazer aquela reposição e a gente criar um ambiente metabólico onde ela vai ter ali uma recuperação muscular, né? Então, acho que é isso que você deve ver muito, né? Para quem não tem acompanhamento. É uma grande dificuldade educar essas corredoras de que há necessidade de um pré-treino. E a primeira coisa que eu ouço, eu não consigo comer de manhã. Mas é um treino também, comer é um treino. Então, a questão do café da manhã, eu quero deixar aqui muito claro para vocês precisam insistir, porque é uma necessidade, tem um gasto muito alto, então já ficou aquele tempo de jejum durante a noite sem comer, e depois vai ficar mais um tempo, ainda vai ter a necessidade energética para performar, e não vai dar bom, normalmente não dá bom. E ainda depois da atividade dá aquela saciedade, né? Então não tem tanta Sim, vontade de sim. comer. Então você já tá em jejum, fez atividade, então o período vai Porque aí completar você tá muito com a ainda, né? excitação, né, tá Sim. ali com E adrenalina. talvez até essa questão do pós-exercício, onde você tem uma queda da glicose, Isso. aumento do glicogênio, que na verdade é o metabolismo que a gente quer, de queima de gordura e Perfeito. etc. Isso é o benefício do exercício, Sim. né? E até para essa recuperação metabólica é importante que a gente consuma alguma coisa. Sim. Claro que ninguém vai conseguir fazer uma refeição pós-prova, mas quais são o que vocês aconselham, por exemplo, depois do exercício físico, depois da atividade física? Quais são as principais coisas que podem ser mais benéficas para essas pessoas? Eu gosto muito de uma combinação de proteína e carboidrato. Sim. Eu acho que é a melhor combinação que tem. Claro que é difícil a gente falar aqui de uma maneira generalista, né? Os alimentos, mas eu acho que essa combinação de proteína e carboidrato é muito importante no pós-treino. É o essencial. E no pré-treino, para quem não consegue de jeito nenhum, ou orientado por um médico ou um nutricionista, de repente até um manipulado que tem ali algo que vai trazer para ela uma fonte de energia e até uma estabilidade para esse treino para performar. Tá bom. Você tem muito isso lá na É assessoria? o que mais tem, né? muito. E como assim o esporte está envolvido no dia a dia da pessoa e assim, a pessoa não tá ali só para treinar, não é um atleta profissional. Então, ele já tem que treinar, já tem que sair correndo, vai ter que tomar banho, já tem que trabalhar, tem filho para levar para a escola. Então, essa rotina eu acho que é muito mais difícil tentar conciliar tudo. Às vezes um shakezinho, se o cara deixa ele separado, eu acho que tem bastante estratégia. Então, tem bastante jeito, mas o pessoal
acaba negligenciando. Para quem tem informação, tem algumas coisas que valem muito a pena, né? Então, Marquinhos falou a questão do shake, os envelopinhos de whey, ou os envelopinhos de misturas com minerais, magnésio, que ajuda a recuperar e etc. E vai muito da disciplina de cada um, né? Eu acho que talvez as duas palavras que, quando a gente fala de atividade física e saúde, elas brilham assim na minha mente, assim, que é constância, que a gente já falou, e disciplina. A partir daí a gente consegue ter objetivo. E a atividade física, para fins de resultado, é muito importante que tenha paciência, né? Ninguém consegue resultados a curto prazo, independente da atividade física que está fazendo, né? Se é só uma musculação, ou se é ou uma assessoria de corrida, ou seja um crossfit, ou algum outro esporte. Ou Hilux, agora vamos falar, inclusive vamos gravar lá no estúdio de Hilux agora do Marquinhos. Eu não queria, agora ele já deu um spoiler, eu vou ter que falar. Quer falar um pouquinho sobre o Hilux, esse projeto novo? A gente está com um pouquinho com a ambição, uma modalidade nova que está chegando, assim, a pretensão de virar uma modalidade olímpica agora, já está se federando, tá bem grande essa modalidade. Aqui no Brasil é muito pouco conhecida, mas assim, em São Paulo tem bastante, mas fora do país é unanimidade. Assim, maratona, o pessoal tá deixando de fazer maratona para fazer Hyrox, porque tem menos lesão. Então é um esporte bem que tem muita inclusão. Qualquer pessoa consegue fazer. Então o pessoal tá adorando fazer. Então a gente tá abrindo um estúdio aqui, um espaço novo aqui em Santos. Vamos até gravar um dia lá pra ver que Vai ficar bacana. A gente vai praticar. Pois é, vamos fazer uma... Além de Eu não sei nem o que é, mas eu já tô falando que Não, é mas laboratório. é bem legal. Um laboratório, né? já não sei nem o que é, mas Não, ok. mas é bem dinâmico, é quase um futebol. É bem parecido. Tá vendo? Aí Agora falaram do meu esporte, que é o meu esporte do momento agora, desculpa, mas eu tô me encontrando, primeiro eu preciso aprender, mas um dia eu vou aprender, tô tentando arduamente, só de estar na praia às 7 da manhã, tá disciplinado. eu já tô Tá praticando a minha disciplinado. disciplina e minha constância, né? Bom, e agora eu acho que assuntos que são talvez um pouco mais curiosos, né? Que as pessoas falam assim, eu sou viciado em atividade física. E entender um pouquinho mais, porque assim, como a gente tem o intuito de combater o sedentarismo, você tem que ser picado por alguma espécie de mosquito que vai te levar para esse lado e incentivar, seja a corrida, seja musculação, seja o futevôlei ou qualquer outra coisa. E é interessante que muitas vezes a corrida, talvez das que eu conheço, das modalidades que eu conheço, talvez é a que pica mais gente, né, É Marquinhos? mais fácil, né? Ele tem mais acesso. Então não precisa, assim, ter nada muito elaborado. Às vezes a pessoa tem muita vergonha de ir para uma academia. Mas aqui, ó, a gente aqui em Santos, na praia, a pessoa coloca o tênis que ela tá, qualquer tênis, ela consegue ir para a praia e vai caminhar. Aí logo em seguida a gente tenta correr de canal a canal. Ela não precisa nem de orientação. Assim, a pessoa consegue ir por livre e espontânea vontade. Tá. Aí depois que a pessoa começa a procurar, começa a se interessar, toda vez que alguém procura a gente, a primeira coisa que a gente tenta fazer para melhorar essa constância, a gente tem alguma estratégia. É tentar fazer a pessoa se inscrever em alguma prova. Igual a Luciana falou que queria fazer Traça um objetivo lá na frente. quer fazer uma meia maratona. Ano que vem. Então a gente tem um ano inteiro. Acho que nós temos 9 meses, acho que dá tempo de treinar. Se pegar mesmo no treino. Não, mas eu tô treinando bonitinho. Então tá bom. Tô treinando. Você coloca um objetivo, fica Eu esqueço. Mais dinâmico, né? É porque a gente mira lá, né? e já sabe onde tem que ir. Então, Isso. se eu pensei esse treino, vai fazer falta para o dia. E hoje a gente aumenta essa constância. Porque eu vou dar um depoimento aqui, tá? Treinar com planilha é transformador. É transformador. Primeiro você cria uma resistência, porque você fala, vou correr 3,5 só. Mas faz toda a consigo diferença. 7, né? Eu consigo 10. Então, Né? porque lá atrás, quando eu fiz minha primeira corrida de 10 da tribuna, que foi em 2000, tem 26 anos, eu não tinha esse treino, não tinha essa orientação, não tinha nem conhecimento, nem acesso, nem tinha, né, o que está acontecendo hoje, essa movimentação toda. Então, o que eu fazia? Eu ia para a praia e corria. Sim.
ia pra praia e corria. E aí chegava no dia dos 10, eu ia lá e fazia os 10. Mas morrendo, né? Inclusive, na primeira prova eu tive diarreia, eu passei muito mal, sim. Então hoje, um conselho, gente, uma dica. Façam parte de uma assessoria, porque o teu desempenho, ele faz isso aqui, ó. Que legal. É E incrível. aí também vou soltar uma novidade aqui, que a Heltia vai ter uma equipe nos 10 quilômetros. Não vai ser tão grande quanto a do Marquinhos, da MF, mas a gente já está começando. Teremos camiseta, então? Teremos camiseta para quem quiser correr junto com a Heltia. Irei. Por favor, mandem mensagem aí no Instagram da Heltia. Se você já é paciente, já tá, a sua camisa já está separada lá com as meninas do nosso time. Então, que é essa daqui, linda, maravilhosa, essa camisa que é muito boa para correr, todo mundo já tem falado, que é uma excelente camiseta. E fiquei devendo para os meus convidados aqui, mas vou providenciar com maior brevidade, porque hoje vim correndo da clínica direto para o podcast. Lembrar que essa questão do vício na atividade física, ela tem, obviamente, uma repercussão fisiológica, né? Então, a gente tem liberação de neurotransmissores, são neurotransmissores da dopamina, é uma neuroquímica que a gente chama, né? Que é talvez como comer o chocolate, só que da parte boa, né? A gente tem o neurotransmissor e além da endorfina também, que é o que vicia na atividade física, né? A questão dos endocannabinoides, né? Que é o mesmo mecanismo que tem na cannabis, mas que para a parte do exercício físico é de uma parte muito mais saudável. Então, tem uma explicação fisiológica por que o exercício vicia, além do que eu acho que um dos maiores benefícios que tem é a autoestima da pessoa conseguir um objetivo, correr uma prova, caber numa roupa, né? Diminuir um buraco do cinto e por aí vai. Então, As mulheres, aumentar libido, que faz muita diferença, isso eu vejo no consultório com as nossas pacientes. Então, assim, aumentar a libido, redução de marcador, né, de circunferência abdominal, isso vai acontecendo e é aquela frase, né? Nunca se arrepende de ter ido. é verdade. Nunca, nunca. Pode não estar muito animada no começo, né? Tem Pois pessoal que chega lá desanimado, mal-humorado, que não consegue nem dar bom dia. Quase todo mundo com sono, né? Aí depois o tempo se abraçando, tá todo mundo... Todo mundo pulando. Ninguém quer ir embora, quer correr mais. Legal, muito bacana. E da mesma forma que tem o vício no exercício, ele também pode causar uma abstinência, né? Então, alguns casos, inclusive de atletas ou de praticantes que não conseguem fazer atividade física naquele dia por um compromisso familiar ou do trabalho, podem ter crise de abstinência para o exercício. Então, ficar irritado, ter depressão, alguma coisa de não conseguir treinar. Aconteceu comigo agora, né, no final do ano, que eu machuquei, quebrei a fíbula, aí fiquei 6 semanas sem colocar o pé no chão. Então foi aí que começou o Hyrox, porque esses equipamentos que eu comprei, você consegue fazer sem apoiar o pé, que daí era um esqui, um remo, eu comprei tudo para deixar em casa. Não precisa? Não, eu evitava, eu colocava a botinha, eu tô sem Cara, Então, por né? exemplo, uma pessoa que tem problemas de joanetes. consegue fazer tranquilo. Ah, que legal. É muito. Bacana. Eu nem. E daí essa irritabilidade, minha esposa me mandava embora de casa todo dia. Ela falou, elas não Certeza. ficam aqui, porque se eu não conseguir treinar de manhã, eu não consigo nem trabalhar, meu dia não rende. E assim, é de segunda a segunda, sábado, domingo, todos os dias tem que treinar. Tá. E, Marquinhos, você tem assessoria espalhada no Brasil inteiro? Quantas cidades são? Ah, gente, é mais de 10 cidades. Mais de 10 cidades, mais de 1.000 Tem praticantes. bastante. Caramba, é Uau. imenso mesmo. Então, Uau. a gente está diante aí de uma assessoria gigantesca. Gigante. Então, acertamos no convidado. Aham. Né? Não foi à toa, né? Temos amigos em comum. Muito. A gente estava conversando aqui, acho que até mais do que a gente já Bastante. conversou aqui. Mas são pessoas de dentro da assessoria que me conhecem e falam assim: você tem que levar o Marquinho para falar sobre atividade física, tem tudo a ver com o podcast, tem tudo a ver com... Na segunda eu começo, é uma iniciativa para poder dar um start na melhoria de qualidade de vida, e isso aí mexe com tudo, mexe com hormônio, mexe com o intestino, mexe com sono, e bacana que vocês estão aqui. Precisei trazer uma mulher por causa do mês das mulheres, né? Tá vendo? Mas O contraponto. a contribuição está sendo maravilhosa, porque a Luciana também, além de atleta de corrida, que a gente também acertou nesse... Futura minha maratonista. A Ai, futura olha, meia eu recebo. Quando tá na preparação, ela já pode ser uma meia maratona, só não tem a medalha, mas ela vai buscar. O mais difícil não é nem a prova em si, é a preparação. A preparação é difícil. Porque até lá tem bastante treino, constância.
tem dia, igual aqui em Santos, a gente chove muito, então essa disciplina é muito difícil. Então a pessoa... E existe um planejamento Muito, tem que ter. para 12 meses. Lógico, tem. Ah, legal. Até para não pular etapa, até para não se machucar, vai tudo gradativo, porque eu acho que a maior prova que você correu foi 10. Uhum, Então, sim, 21 é mais que o dobro. sim. Então, tem que ter toda a preparação, adaptar o corpo. Então, é tudo um treinamento específico. Nossa, providencial esse podcast. Tá vendo? Vamos combinar. A gente não tá só ajudando as pessoas que estão Vai assistindo, todo mundo, né? eu sei. Providencial, Ah, incrível. É isso aí, gente. Nossa, muito bom. Acho que tem sido bem bacana. Vou pedir para a equipe, se caso tem alguma pergunta aí, se não for muito capciosa e a gente souber responder, porque eu acho que faz parte a gente ter a participação do pessoal aí. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente esclarecer, principalmente para as pessoas que... eu trato muita gente que está no começo, né? aham. Que está no começo do processo. Como eu tenho alguns programas de emagrecimento, a pessoa precisa se encaixar em alguma atividade física, né? E, claro, como você falou, a gente tem uma facilidade de ter praia aqui, mas às vezes quando não tem praia, mas tem uma praça, tem um jardim, tem um parque, alguma coisa, a pessoa também consegue fazer essa atividade mais democrática que é a corrida, né? Então, a questão do metabolismo, né? Então, a pessoa, eu tenho um metabolismo lento, eu não sirvo para correr. E aí, falar um pouquinho disso, porque você já deve ter visto inúmeras transformações de Muito. pessoas que emagreceram ou que eram pacientes crônicos, diabéticos, etc., e que reverteram essa alteração metabólica com a ajuda da atividade física. Quer falar um pouquinho de algum exemplo aí? Tem até assim, o maior exemplo que tem até o meu melhor atleta hoje em dia é diabético, tipo 1. Então, assim, ele não conseguia. Ele Insulina, usava insulina, mas ele. tem a bombinha agora. Hoje ele tem a bombinha, Tá. mas antigamente foi muito difícil ele conseguir conciliar tudo. Então, com a atividade física, ele consegue controlar tudo. Até eu olhando para ele antigamente, como ele não tinha bombinha, eu já sabia como que tava, se ele precisava de insulina ou não. Então, como a gente acabou estudando muito, falei, pô, eu assustei no começo, que ele queria muito rendimento, fazer Ironman. Então, na prova de Ironman, antigamente as bombinhas não era prova d'água. Então, e as provas são mais de 8 horas de prova. Então, é muito difícil. Então, eu tive que aprender muito, estudar, vivenciar no dia a dia. E hoje em dia ele leva uma vida maravilhosa. E ele é o meu melhor atleta, assim, disparado. De E aí a rendimento. gente está falando de uma doença crônica, Aham. que na verdade é uma doença limitante para algumas coisas, como você falou, o uso de insulina, né? O paciente diabético tipo 1, ele não produz insulina, então tem sempre a glicemia alta. Dá uma pitadinha aí na questão metabólica, que assim, se funciona para o paciente diabético tipo 1, que precisa de um hormônio Sim, de tudo, exógeno de Aham. fora, né? Não vai funcionar para um outro paciente que tem uma doença menos grave, né? Sim. Exato. E ele, assim, ele é um caso, assim, que ele voltou à vida normal. Depois que ele encaixou a rotina de atleta, eu falei, ele é o diabético que mais come doce que eu conheço. Porque ele consegue controlar tudo. É tudo muito regradinho, tudo com treinamento, ele consegue controlar tudo. E, cara, o treino hoje em dia é essencial na vida dele, pra tudo. Hoje ele vive, ele não sobrevive, né? Isso. E assim, a questão da atividade física, pensando no músculo, né? Que o músculo, quem troca glicose com glicogênio, né? O músculo tem uma boa parcela dessa função aí de regulação. Até por isso que o paciente que faz muita atividade física, ele também compensa mais facilmente o diabético. Não o tipo 1, mas o tipo 2 principalmente, que é o mais comum, né? E é o que vai aparecendo com o surgimento da obesidade, do sobrepeso, síndrome metabólica e tudo que a gente consegue encontrar dentro da clínica e junto nos tratamentos que a gente tem lá na Health, né, Lu? Quer falar um pouquinho sobre paciente diabético, exercício? Tem algum caso? Eu quero falar uma coisinha sobre essa questão do metabolismo lento. A partir dos 60, nós temos uma queda, uma desaceleração do nosso metabolismo de 0,7% por ano. É bastante. Só que é a partir dos 60. Aham. Então, lá na teoria, lá nos estudos, entre 20 e 60 anos, a gente tem uma estabilidade. Mas aí a gente pode entrar aqui num questionamento, mas por que a mulherada, por que as pessoas falam que a partir dos 40 fica mais difícil, fica mais lento? Não é sobre como você veio de fábrica, é sobre o que você está colocando como combustível e como você está cuidando dessa máquina, da tua Ferrari. Então,
essa queda do metabolismo, ela existe, mas a partir dos 60, e antes disso, o gatilho é a gente que está ali ativando. Sim. Então, o que a gente precisa? Fazer aquele manejo do sono, fazer o básico bem feito, manejar o estresse, se alimentar, escolher os alimentos de uma forma inteligente. Então, o alimento que vai te trazer vida e saúde Sim. e atividade física ali grudadinho para que esse metabolismo cada vez mais acelerado e o músculo, porque a gente com músculo a gente tem a independência e também a gente está ali num momento de inércia com o músculo a gente está tendo gasto calórico. Um grande ponto que eu acho interessante para as pessoas que procuram, claro, o atleta amador, o atleta profissional, ele já tem uma assessoria melhor, não só assessoria física, mas assessoria já procurou há muito Sim, tempo um sim. nutricionista, já tem um médico que trata a parte Sim, hormonal e Um etc. pouco mais, Mas o que eu queria trazer aqui é que talvez seja um erro cultural das pessoas, que é dieta restritiva. Todo mundo só acha que vai emagrecer com dieta restritiva. Ah, porque eu preciso cortar eventual micronutriente, cortar carboidrato, cortar o doce. E na verdade não é isso, né? A gente precisa de um equilíbrio, porque se a gente for falar de qual que é o micronutriente mais importante para o músculo, é a proteína. Mas sem o carboidrato, a proteína não consegue ser absorvida. Então eu tenho um problema que eu não tenho. Se eu não tiver o carboidrato nas dietas sim. super restritivas, como a gente viu aí num passado recente, eu não consigo absorver a tal da proteína também. E aí meu músculo não vai ser nutrido, eu não vou conseguir ter performance nenhuma, nem de iniciante, nem de amador, nem de profissional. Às vezes E fora a sobrecarga, É. desculpa. E fora a sobrecarga intestinal, constipação, aí Isso, entra mau humor, Aham. indisposição, alteração da qualidade do sono, e aí a recuperação não chega. Demora muito. Recuperação Eu não acho que chega. às vezes parece uma falsa ilusão. Melhora muito rápido naquele momento, assim, 2, 3 semaninhas, e depois vem a baixa. Aí começa a ficar doente, abaixa a imunidade, não consegue ter mais constância, começa a vir lesão. Então, às vezes, a restrição de muita coisa é boa só instantaneamente, mas assim, curto prazo já vai ter o resultado, não vai ser o bom, não vai ser bom. Você colocou um ponto muito importante que é a lesão. Muito. Tá bem. Hoje está muito evidente isso acontecendo porque não há esse acompanhamento adequado, então não tem um médico que está acompanhando os exames, aí não estou falando de atleta, né? Estou falando dos amadores, então não tem um médico que acompanha, não tem um nutricionista que prescreve, e aí fica uma bagunça e tudo Faz por conta. ele é uma deficiência generalizada. Na verdade, eu acho que aí puxando até um pouquinho para os pacientes, porque a gente vai conversando aqui, vão vindo os pacientes na minha cabeça, né? Vão vendo, o fulano que corre, o outro que não corre, o outro que quer correr e tal. E tem uma coisa que é muito importante dentro do que a gente vê na medicina preventiva, que é o combate à inflamação crônica. A inflamação crônica pode ser qualquer coisa, desde uma alteração da tireoide, uma esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, ou sobrepeso. Tudo isso gera uma inflamação. Essa inflamação, ela é totalmente assintomática. Até que haja algum problema mais grave em que ele precise, que ele sinta alguma coisa, a esteatose hepática não dá sintoma nenhum, o hipotireoidismo subclínico não dá sintoma nenhum. Exato. O sobrepeso, a pessoa tá lá e tá fazendo Só tudo um que sobrepeso. só sobrepeso. Então, quando a gente trata de inflamação, e aí só através de exames, de uma anamnese, de examinar o paciente fisicamente, você consegue fazer com que aquele paciente ele entre numa rota de saúde. Então, assim, e eu perco a conta aqui de quantos pacientes eu diagnostiquei hipotireoide. Hoje à tarde, antes de vir, eu tinha um paciente que ele um paciente com um TSH de 17 e depois de 6 meses está com TSH de 2,5. Então, assim, e nunca tomou um Puran na vida, nunca tomou um hormônio da tireoide, ou seja, ele de emagrecer e de fazer atividade física, ele conseguiu eliminar a chance de entrar para um hipotireoidismo. E o hipotireoidismo, quando ele começa a ser tratado, é para toda a vida, amém. Né? Se o paciente não toma decisões acertadas na vida dele, é remédio para sempre. Exato. Entendeu? Claro. Então, assim, Sem pensa, né? e aí, quando você fala em emagrecimento, você fala, eliminou a chance de ter um hipotireoidismo ou melhorou a questão metabólica, porque a tireoide também é a nossa energia, né? A nossa bateria que faz com que a gente acorde, vá correr e fique bem e tal.
como também diminui o risco cardiovascular. Então, o colesterol dele sem tomar remédio também baixou para um nível de não risco. Olha só, nós estamos falando só de atividade física e de dieta, Exato. né? Claro, tem pacientes que precisam alguma coisa a mais. Aí esses a gente vai tratar com medicamento também. Mas o início de tudo, e até uma prova terapêutica que a gente fala, né? Então, assim, se esse paciente conseguir fazer um protocolo de atividade física e dieta, ele vai ver como é bom ter uma vida mais saudável, mais regrada, porque ele vai dormir direito, o intestino dele vai voltar a funcionar melhor, e aí ele vai estar pronto para um programa mais prolongado de emagrecimento, né? Então, a importância da atividade física e da dieta, e vocês aqui, muito mais importantes do que estou só moderando esse bate-papo aqui, porque é o que a gente vê e que a gente prega para os pacientes, né? Então, para o meu paciente que estava hoje à tarde aí comigo, mandei você assistir, sabia que ia ter uma pergunta aí que ia falar de você, né? Nós vamos resolver isso aí, fique em paz. É arrumar a casa, né? É arrumar a casa. E muito do arrumar a casa, a gente tem uma coisa que talvez a gente comentou no início e que as pessoas às vezes não dão muita importância, que é a qualidade do sono. A qualidade do sono, e aí eu não falo só de descansar o músculo, né? Eu falo da qualidade do sono, do não comer perto da hora de deitar, né? De ter um ambiente agradável para dormir e fazer uma higiene do sono. Muita gente subestima o sono. Ah, eu nunca dormi bem, sabe? Ou durmo tantas horas, até dorme 8, 9 horas, mas acorda querendo continuar na cama. Isso. Porque não restaurou. Exato. Não restaurou. É um sono que não recuperou aquele paciente. E aí o recuperar não é recuperar muscular, né? É recuperar o fígado, o pâncreas, todo mundo que está envolvido ali, Cérebro. o cérebro para recarregar. Então, assim, os distúrbios do sono são muito comuns. Eles chegam a ultrapassar 35% das pessoas. E isso precisa, talvez, às vezes é a primeira coisa que eu ajusto no paciente, que é a qualidade do sono. Porque ele começa a acordar melhor, aí vai de bom humor, ele vai lá na assessoria fazer uma corrida, né? Aí ele acordou de bom humor, ele vai, pô, já que acordei de bom humor, vou fazer um ovinho para comer no meu café da manhã, já vai enfiar uma proteína no café da manhã. Todo mundo, Então, eu não sei se vocês vivenciam isso, mas as pessoas que não dormem bem, talvez a prioridade está aí no sono, né? Para quem dorme bem, acorda descansado, ok, vamos em busca das outras coisas. Sim. E é isso que o quebra-cabeça da medicina funcional integrativa trabalha, né? Então, por isso que a gente gosta de trazer as pessoas aqui para a gente trocar ideia e ver que talvez esse seja o mais importante que a gente tenha para falar aqui, né? Distúrbio do sono é muito comum lá para você? Muito. Aliás, eu ouso dizer que 95% dos 100 tem distúrbio do sono. Porque um intestino que não está saudável não tem um cérebro saudável. Então, nosso intestino, nosso segundo cérebro, lógico. tem ali a produção de endorfina, de serotonina, dopamina, enfim. Ali a gente tem essa comunicação com o cérebro através do nervo vago, que é uma ligação direta. Então, eu costumo dizer que o que acontece no intestino não fica no intestino, porque não é Vegas. Então, existe uma comunicação que sim, que faz uma alteração nas emoções, na disposição, na cognição. Então, precisa sim de um intestino saudável para a gente ter um cérebro saudável também. Então, o distúrbio do sono precisa ser tratado. É claro que quando está num estado depressivo, precisa do acompanhamento médico, da medicação, mas quando você trata o intestino junto com o psiquiatra, junto com essa patologia, a gente consegue em conjunto, né? Uma equipe sempre faz a diferença, né? Psiquiatra, chamou o psiquiatra, a gente já tem as questões de saúde mental. Saúde mental, tão importante quanto a saúde física, é um conjunto, as duas se complementam, né? E quando eu bolei o podcast e a gente estava estudando, eu falei assim, cara, eu vou falar sobre os limites do corpo, né? Eu falei assim, pô, mas o corpo tem limite? Acho que eu vou começar com essa pergunta, né? Muito bom. Eu falei assim, e aí, Marquinhos, o nosso corpo tem limite? E eu acho que a gente, hoje foi até hoje normalmente é um dia que a gente faz muita intensidade lá na assessoria. E a gente se policia muito. A gente hoje em dia tem muita facilidade de tecnologia. Então a gente tem um relógio, tem tudo. Então a gente um pouco se sabota, assim, falando em alto rendimento. Então a gente pode muito mais, mas acha que não pode. Então eu tenho muita dificuldade em querer fazer o pessoal, como eu
têm um alto rendimento, eu lido direto com eles, então eu tenho que levar eles ao limite o tempo todo. Então tem alguma estratégia que eu acabo usando com eles de tirar eles da zona de conforto mesmo, assim, em tudo, em todas as situações. Então a pessoa pode muito mais, mas a pessoa acaba se sabotando. Então é muito assim, eu acho que hoje é muito por causa até muito da tecnologia. Então vamos lá. A gente combinou essa pergunta, mas não combinou a resposta porque não tinha resposta. Exato. E a resposta, eu acho que vem muito de encontro com o que o Marquinho acabou de falar. É, quem tem limite não é o corpo, quem Sim. põe o limite é a mente. Realmente, Perfeito. E aí Concordo. serve para todos os níveis, Sim. de atleta, assim como serve para o sedentário. Que o sedentário, quem manda no corpo dele é a mente. Manda muito mais do que o corpo. Quase 99%. Pois é. Quando ele começa a entender o que é atividade física, aí vem logo os tópicos que a gente já falou de vício em atividade física, abstinência de não fazer Sim, atividade física, a mente vai perdendo e o corpo vai ganhando. Sim, aham. Quando a mente entende que ele tem que a mente que coloca o limite no corpo, Aham. por isso que a gente vê inúmeros casos aí de pessoas que fazem provas que nunca treinaram aquela distância e acabam Na fazendo hora chega fazendo assim. e faz, né? É. Então, acho que a saúde mental ela vai muito de encontro Então, com o que a gente precisa de saúde, saúde física, né? E eu tenho alguns casos, né, de pacientes que, inclusive, e estudo muito isso, que a saúde, a atividade física, ela é um dos principais remédios antidepressivos que existem. muitas. E não é tarja preta e não precisa comprar para Exatamente. Está ao alcance Então, do seu corpo. só basta querer. Você já viu isso, Marquinho, lá na assessoria? É o que mais tem. Então, depois que a pessoa entra naquela rotina, tudo, você vê ela chegando no treino, assim, às vezes o treino nosso começa às 5:30 da manhã. Então, 5:30 da manhã, você já tá meio mal-humorado Só ainda. consigo ver a partir das 7, tá, gente? Que 5:30 eu não consegui Então, você ainda. vê a pessoa chegando tão empolgada, querendo aquilo, com chuva, com frio, qualquer dia que seja, a pessoa tá disposta a estar ali naquele momento. Então, isso é bem bacana. Assim, voltando até naquela questão do limite do corpo. Então, eu sempre fui atleta profissional a vida toda. Então, eu sempre treinei em equipe. Então, a gente treinava, assim, 10 pessoas o mesmo treino, Arthur. E daí chegava na hora da competição, um se destacava muito mais que o outro. Então, ali, eu brincava até com a turma. Eu falei, quando for para sofrer, não tem comparação. Eu falei, eu sei sofrer até. Ah, eu já fiz prova, assim, de 4 horas, quase com 200 de batimento cardíaco, de média. Cara, Eu falei, eu ficava. Enquanto a pessoa vê lá os 190 e poucos de batimento cardíaco, a pessoa já quer tirar o pé. Eu falei, eu aguento até quando? Essa é a minha cabeça, a assim. mente, né? Minha Mandando o cabeça, corpo funcionar. eu falei, então eu quero sempre um pouco mais. Então eu falo que esse alto rendimento nunca foi saudável. Mas assim, a diferença de um atleta profissional para um atleta amador é 100% a cabeça. Porque a gente faz os mesmos treinos, mas o que manda é o corpo, é a cabeça ali. Eu fiz um treino semana passada, retrasada, que foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu fiz os 10 quilômetros na esteira. Aham. E fazendo a planilha, mas ali a planilha era até 7. Falei assim, bom, ok. Eu tava no 5, eu falei, bom, tá chegando no 7. Aí chegou no 6,5, eu falei, acho que vai dar pra fazer mais de 7. Aí eu fiz o 7. Já começa a sabotar, né? Aí eu falei, eu vou no 7,5. Aí daqui a pouco eu tava no 8,5. Eu falei, já que eu tô no 8,5, agora eu vou até 10. Quem faz 8 também faz 10. Sim, Aí quando eu cheguei no 10, eu ainda conseguiria fazer mais. pouco mais, Mas eu falei, não, acho que agora tô a gente exagerando um pouquinho, precisa. tá bom, é. Dá pra ver que ela não obedece a planilha, né? Dá pra perceber, né, Marcelo? Acho que eu fiz uma propaganda negativa minha agora. Pessoal, por favor, obedeçam a planilha. Por favor. Fui só um mau exemplo agora. Mas às vezes é importante até pra gente tirar aqueles paradigma que eu não consigo. Eu precisava romper os Muito, 10, sabe? Pra E uma mim, questão que é muito importante, correr 10 km na esteira é uma tortura, não é? É muito difícil. É. Então, a hora ali, pra mim, a gente na praia é maravilhoso. Mas na esteira, eu precisava romper esses 10. Tanto é que eu fiz 10,01. já fiz. Tá bom, pronto. Eu- Bateu eu- a meta. Eu precisava romper, porque Sim. tá aqui, né? Tá Muito. aqui. Eu precisava demais. E consegui. Que joia, que joia. É bom, porque assim, a razão do podcast era essa, né? O limite do corpo, o que o nosso corpo aguenta, né? Então, eu acho que, além disso, muito mais do que saber se o nosso corpo tem limite, se a nossa mente vai ajudar, a gente pensa muito quando a gente fala em medicina funcional integrativa,
e no porquê das coisas, né? Porque a medicina funcional integrativa, ela não é para tem dor de cabeça e vamos tratar dor de cabeça. Não, vamos procurar a causa da dor de cabeça. Às vezes a causa da dor de cabeça está no intestino. Às vezes a causa da dor de cabeça está no estresse. Mas a gente se preocupa em procurar. Ou tem algum exame alterado. Então, esse eu acho que é o primordial. E aí quando você fala assim, olha, eu não sei qual que é o problema da sua dor de cabeça, mas você faz atividade física. E aí, de repente, você coloca na atividade física, a atividade física se torna um remédio para a pessoa. Da mesma forma, como eu comentei aqui, sobre depressão, sobre ansiedade, os males do que a gente já vivia o século das doenças mentais e que depois da pandemia houve uma piora significativa. E não é só a atividade física que se torna um remédio para a saúde mental, né? A gente tem aí escolhas de suplementação, principalmente do complexo B, né? Para quem não sabe, a serotonina, a dopamina, elas precisam de vitaminas do complexo B para poder elas serem produzidas no intestino 80%, muitas vezes, né? E a gente consegue esses neurotransmissores através da atividade física, né? Você vê que incrível. Se todo mundo, num quadro inicial de depressão, num quadro inicial de uma doença mental, pudesse ser suplementado com vitamina do complexo D, talvez alguns teriam mais benefícios do que diretamente tratar com remédios que sejam controlados, etc, né? Vitamina D também. Vitamina D também, né? A vitamina D, ela é maravilhosa, né? O Marquinho tem todo dia, porque ele corre na praia, né? Exatamente. Só que tem muita gente que foge do sol. Exato. Foge do sol, não suplementa, não faz o acompanhamento e tá lá abaixo de 20. Mas às vezes até assim, eu fico muito na praia. E mesmo assim, fazendo o exame periódico, às vezes dá um pouco baixo. baixo também. Porque a gente não tem alimentos capazes de suprir essa necessidade. E o sol também não é todo dia. Sim. Exato. Então, assim, além do risco que tem, né, o sol, etc., aquele peso de... A mulherada principalmente foge do sol, de câncer de pele e tudo mais, e mancha, melasma. Lembrando que níveis de vitamina D ótimos para a saúde integrativa, medicina integrativa de 40 a 60, tá bom? Doutor, por favor. Eu falo isso todos os dias no consultório. Vitamina D é importante para a imunidade, é importante para a tireoide, é importante para emagrecimento, é importante para energia mitocondrial. Vitamina D é vida, tá bom? Porque elas olham lá dentro do marcador, eu tô com 27. Não, tá bom. Valor que o mais tá muito baixo. Com acima de 20, tô com 24, tô com 26, 27. Não tá bom. Esse é tipo de um conselho que é importante também, né? Pacientes que façam exames e que não voltam no médico que acha que consegue ver o valor de referência, que tá tudo bem, não tá, gente. Procurem um médico para analisar o resultado dos seus exames, porque isso vai fazer a diferença no tratamento e na resolução dos seus problemas. É porque o médico, ele não olha o seu exame, ele interpreta. Sim, exato. Então, a interpretação é muito diferente de você olhar valor de referência. Exatamente. Então, nunca olhe o seu exame, deixa um profissional fazer a interpretação. E vitamina D também não é para qualquer um sair comprando vitamina D, não, gente. Calma, né? Orientação, né? Tem algumas alterações do cálcio, PTH, paratireoide, então é uma ciência, não tentem fazer em casa isso, meninos. Crianças, não tentem fazer em casa. Bom, que bacana, acho que a gente tá indo aí para a reta final do nosso bate-papo, né? Eu falo que é um podcast, mas é muito mais um bate-papo, aprendo muito mais do que falo aqui, caramba, muito bom. E crio amigos aqui, hoje já fiz uma conexão aqui, a Luciana já vai entrar na assessoria da IGF Racing. Minha meia A gente vai pensar em alguma coisa, vocês vão fazer os 10 provas da tribuna? Vamos fazer os 10 provas. Fazer alguma coisa, pensar com a assessoria também, a gente pode fazer um bem bolado. Vamos fazer. Tentar levar a turma toda para fazer uns treinos. Ótimo, vai ser, tá vendo? Aí, o pessoal da Health já tá convidado. Já vai ter que treinar. Vamos treinar. Já vai ter que treinar de verdade. Não tem desculpa, não tem desculpa. Porque o pessoal coloca assim, não, eu vou de caminhante. Não, vai todo mundo. Vai correr, vou tentar fazer boa. Bora não, correr. E essa prova é tradição, né? Tem esse ano 40 anos, 40 anos. Essa prova é uma prova, para quem não é de Santos, que não conhece, mas a prova é conhecida no Brasil inteiro, né? É a segunda prova em número de participantes, perde para São Silvestre, só já foi isso, né? Acho que continua a ser, talvez. Então, uma prova muito tradicional. Santos é uma cidade plana, para quem não conhece, muito agradável, é uma cidade de praia que ela respira esporte, então é a capital
nacional do triatlon, ela é de pedestrianismo, de tudo. Então, eu sou muito feliz por morar aqui, escolher Santos para morar e dei a sorte de ter nascido aqui nessa cidade. Então, mas se você não mora em Santos, mora em outro lugar, correr é de graça, Muito, não né? é? Tem essa praia maravilhosa. A praia é maravilhosa, mas se você tiver um parque aí na sua casa, perto da sua casa, uma praça, alguma coisa também, coloque seu tênis, prepare-se, procure uma assessoria. Tem muita assessoria que é online, né, Marquinhos? Não é só presencial, sim, né? sim. A gente também faz esse trabalho da parte online, porque a maioria do pessoal pode ser até aqui de Santos, mas eles não gostam de ir no treino presencial. Às vezes tem um pouco de vergonha, tem receio, ou a vida muito corrida, não consegue ir. Então a gente tem planilha presencial, online, tem tudo. Então a gente faz um acompanhamento bem bacana. Sem desculpa. Sem desculpa. Muito bom. Que bom, gente. Olha, eu tô muito feliz aqui com o conteúdo que a gente criou. Eu acho que é o início, né, talvez de uma série de coisas que a gente vai conversar e vai falar. Vamos conhecer lá o estúdio de Hilux para poder a gente fazer um treino. Tô A muito gente curiosa, tá? Tô É muito curiosa. muito legal. Vamos fazer um treino lá com o Marquinho, da MF Racing, que é a assessoria de corrida, mas agora também tem o estúdio de Hilux, faz planilhas online para você que não é de Santos, ou se para você tem na sua cidade aí a MF Racing, Maceió, São Paulo, São Paulo. a Baixada, todas as cidades da Baixada tem. Cara, não é difícil de encontrar, o Marquinho tá aí marcado aí nos nossos stories. A Luciana Kirsten, que é uma parceirona aqui da Heltia, nutricionista, também midiática, tá nos programas de TV. Eu não sei como ela conseguiu esse horário para estar aqui com a gente. Eu falei que você é o doutor mídia. Eu falei pra você. Eu cheguei, ele tava fazendo stories, eu lá, estacionando o carro, ele lá fazendo. Mal faltando a nossa ali da doutora, entrada. O pessoal Vou já falar tem da aí entrada. o vídeo já, o vídeo ficou bom aqui, que é eu não canso de agradecer o pessoal da Kangaroo, que é a minha equipe de mídia aqui, eles ficam até envergonhados e ficam vermelhos e tal, mas eles são nota 10 e toda a minha produção de mídia, de vídeos, não só a minha, como da Heltia, da doutora Juliana, que é a nossa parceira, nossa sócia, nossa CEO da Heltia, que eu não posso deixar de falar, inclusive já está prometido, o próximo horário vai ser para a doutora Juliana falar sobre saúde da mulher, e aí vamos trazer alguém aqui, muitas mulheres, essa mesa vai ficar pequena, vai ter tricô, vai ter, o que mais que vocês dão? Chazinho. Nada, tricô nada. Não tem Mudamos. Não é mais. Às 40 a mais não tem mais essa de tricô, não. Qual que é? É um café mesmo, Café. um bom café de qualidade. Ótimo, boa. É ou não é? Maravilha. Café. Então, gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao público que assistiu aí. Se tiver alguma dúvida, se quiser algum esclarecimento, fazer pergunta para os convidados, por favor, mandem no direct, a gente encaminha para eles, vão ter maior satisfação de responder. Quem quiser encontrar o Marquinhos, só ir à Praia de Santos. Ele tá todo dia na praia, ele tem um emprego terrível, Dá pra ver de longe, né? Dá pra os ou marca-textos. eles estão de caneta marca-texto verde ou rosa, mas estão sempre correndo e você vê que a alegria estampada na galera aí, porque exercício é bom para a saúde mental. E se tiver equilibrado com dieta, né, Luciano? Se tiver equilibrado com uma alimentação boa e com um bom acompanhamento médico aí. Então, por favor, vocês se despeçam do pessoal aí da podcast. Até a próxima, vocês falem, por favor, que vocês vão voltar aqui já já. Vamos sim, eu queria agradecer a oportunidade de estar passando um pouquinho de informação da nossa vivência. Então é um prazer estar aqui, Arthur. Agradeço, Luciana. Então, na próxima vez, quando quiser chamar, e eu prometo que eu venho sem muito horário apertado. Mas deu tudo certo. Deu certo. E foi tudo, incrível foi a ótimo. troca e Foi muito bom. foi maravilhoso. Boa. Quero agradecer, doutor Arthur, te agradecer a presença, porque é realmente uma troca incrível. Continuo curiosa com o Hilux. Quero fazer um convite para quem está aqui assistindo, a entrar nas redes sociais, né, principalmente da Heltia, para entender um pouco mais como que funciona o atendimento multidisciplinar. Se você quer fazer um emagrecimento, se você precisa de um emagrecimento, entende que o seu corpo está pedindo por isso, entra nas redes sociais, tira suas dúvidas, manda um direct. Lá a equipe toda está disposta para te orientar e te dar as melhores informações para que você tome suas melhores decisões. Muito. Obrigada, Bacana. doutora. Aí tem um cafezinho de qualidade. Tem um cafezinho de qualidade, tem um cafezinho de qualidade. Não é só as mulheres que têm cafezinho de qualidade, a resto tem. qualidade.
Muito obrigado, gente. Então, até a próxima. Se tiver alguma novidade aí, a gente logo vai colocar dentro em breve mais um episódio. Então, fica ligado e obrigado por acompanhar.